Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, dia 10 de abril, estamos na segunda semana do tempo pascal e o evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tempo pascal, tempo da ressurreição, tempo de nascermos do alto. O tempo da Páscoa na igreja é o tempo por excelência para a celebração do sacramento do batismo, sobretudo a vigília pascal. É a celebração mais apropriada para se fazer o batismo. No batismo a gente se torna filho do céu, filho do alto, filho de Deus. E aí Jesus, no evangelho de hoje, disse a Nicodemos: é necessário para vocês, é necessário a você, Nicodemos, nascer do alto, nascer do céu. E esse é o tempo, nos preparando agora, nesses 50 dias, praticamente até Pentecostes, para nascermos do Espírito, nascermos do alto. Nicodemos coloca uma pergunta: como isso é possível? E Jesus, como que dá um puxão de orelha nele, né? Você é mestre em Israel, Nicodemos, e não conhece essas coisas? E nós poderíamos nos perguntar: quantos de nós e quantas vezes, meus irmãos, nós sabemos tantas coisas que não fazem diferença nenhuma? Sabemos tantas coisas que não mudam a nossa vida, como Nicodemos. Devia conhecer muitas coisas do templo, enfim, um homem culto, mas não conhecia aquilo que era necessário, aquilo que poderia fazê-lo nascer do alto. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crescer na nossa fé. Senão a gente vai se enchendo de conhecimentos que não nos dão o necessário, a fé e a conversão. E aí nós ouvimos então Jesus dizendo para Nicodemos que: Nicodemos, você não está entendendo as coisas mais simples que eu estou falando? Como é que você vai entender quando eu falar a você a respeito das coisas do céu? E aí Jesus diz: e ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Minha gente, o ser humano é religioso por natureza. Tantas religiões existem no mundo, sempre existiram, buscando entender as coisas do céu, do além, da vida eterna, os mistérios e tudo mais. Então, meus queridos, entendamos vez por todas: as coisas do céu só conhece quem de lá veio, só Jesus. Portanto, se nós queremos conhecer o caminho para o céu e as coisas do céu, conheçamos Jesus, ouçamos a sua voz. Fora do Evangelho, fora de Jesus Cristo e daquilo que a igreja ensina, desculpa a expressão, é tudo papagaiada, é tudo ilusão da cabeça louca do ser humano. Ninguém conhece as coisas do céu a não ser aquele que de lá desceu. Jesus nos revela o céu, Jesus nos revela o Pai. E nesse tempo pascal, é tempo de nós olharmos para a glória de Jesus. Foi assim que terminou o evangelho de hoje, quando Jesus fala da cruz e da ressurreição. Assim, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus está falando da cruz, ele foi levantado na cruz, mas foi levantado em glória pela ressurreição. Creiamos, meus irmãos, em Jesus ressuscitado, levantado dos mortos pelo Pai, para que tenhamos em nós o dom e a alegria da vida eterna que nos vem pelo Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.